Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Em rede nacional, pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Ravissani. Maestro, mais um programa. Mais um programa para o ar. Aqui diretamente dos estúdios da Loop Work, no coração da Faria Lima, em parceria com o Instituto Ravissani, mais um programa, maestro, inédito. Inédito. Que alegria, não? Muita alegria, muita sabedoria. Você sabe, maestro, que esses dias eu perguntei para minha esposa, me diz uma coisa, meu amor, por que você se casou comigo? Ah, eu casei com você porque você é engraçado. Uau, eu achei que era porque eu era lindão. Tá vendo como você é engraçado? Meus amigos, a vida é engraçada, mas existem momentos que nós precisamos parar, respirar fundo e nos conscientizar da nossa missão aqui na Terra. Estamos no meio da festa judaica de Sukkot, a festa das cabanas, e ela traz mensagens importantes para o nosso tempo. As pessoas estão exaustas, fatigadas, as tensões nos casamentos e nas famílias estão aumentando. Muitos se sentem isolados, solitários e tristes. A preocupação com o emprego e a instabilidade financeira causam noites sem dormir. O que será? É hora de construirmos nossa sucá de paz. Sob as estrelas, recebemos o dom da serenidade. A festa de Sukkot chega no momento em que nos sentimos esgotados e nos enche de energia renovada. Devemos apenas parar e ouvir os sussurros durante a noite. Moramos em nossa Sukkah por 7 dias. Deixamos nossas casas e tudo o que há dentro delas. A mesa da sala de jantar, os espelhos e a iluminação, o conforto do nosso sofá, o ar-condicionado, e sentamos numa cabana temporária, uma sucá. Por que uma sucá? Quando o povo judeu foi tirado do Egito, Deus forneceu-lhes barracas de abrigo, cabanas, Sukkot. Suas nuvens de glória seriam sua proteção no árido deserto. Por que Deus não daria à sua nação uma habitação mais permanente? Por quê? Essa geração que saiu do Egito era fraca na fé. Deus queria que seu povo soubesse, para sempre, que a força e a segurança não vêm de uma bela casa ou de um carro luxuoso. Não se trata dos nossos bens, sistemas de segurança, contas bancárias ou empregos. É tudo uma questão de fé.
Vem aqui, Deus acena. Deixe todos os seus medos para trás. Eu vou protegê-lo sob minhas asas. Você encontrará a sua fé, descobrirá a serenidade. Nossa conexão durará para sempre. Maior do que qualquer coisa é saber que você não vive sozinho. Refletir sobre a nossa Sukkah ajuda a abrir os nossos olhos para a definição da verdadeira confiança em Deus. Sukkot nos pede para pensar: o que importa na vida? O que me sustenta? Tudo o que é importante está aqui comigo. Todo o resto é temporário, assim como essa cabana provisória. O abrigo do divino é o único abrigo que permanece para sempre. Sila de Mehimnuta, diz a Kabbalah judaica, a Sukkah é a sombra da fé. Renove sua força e coragem. Inspire-se. Acenda a centelha que está dentro da sua alma. Entre na Sukkah. Hag Sukkot Sameach, com muita alegria. E por falar em alegria, e por falar em proteção divina, eu me emociono, maestro, porque o nosso convidado da noite já está aqui no estúdio. Nosso querido empreendedor internacional e estrategista de negócios, André Dweck, já está aqui. O programa de hoje está iluminado. Não sai daí, daqui a alguns segundos a gente volta. Daqui a um pouquinho a gente volta. Fica aí, fica aí. Estamos de volta! Rafsani Live Show! Maestro Tiago Miranda no teclado. Yuri na bateria. Almôndega, o baixista. Rafsani Live Show. Maestro, que alegria. Chegou o grande momento? Ainda não chegou. Ainda não chegou o grande momento. Agora vai chegar, quer ver? Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele é um empreendedor serial com quase 4 décadas dedicadas à construção e liderança de empresas. Durante 21 anos, atuou como executivo, ocupando a posição de CEO do grupo Fórum Triton de Modas no Brasil e conduzindo com sucesso o processo de venda da empresa em 2008. Desde 2012, ele é empresário na região de Miami, nos Estados Unidos, onde fundou a Dweck Motorhomes, a primeira locadora do setor com sócios brasileiros no país. Além disso, estabeleceu a Dweck Realty, uma boutique imobiliária que foi adquirida em 2020 pelo renomado grupo One Sotheby's International Realty, tornando-se Dweck Lara Group. Esse grupo se destacou como a 7ª equipe em volume de vendas no sul da Flórida, ocupando a 32ª posição no ranking estadual e alcançando o top 300 nos Estados Unidos em 2021 e 2022, conforme relatório Real Trends. É um fenômeno. Ele também é palestrante, escritor e apresentador do One BRZ Talks. Sua paixão por automóveis o levou a se tornar comentarista esportivo de automobilismo e piloto de competição. Entre seus hobbies destacam-se o kart, esportes automobilísticos, viagens em motorhomes e pôquer. Acabou de lançar um livro e veio divulgar no programa Potência Empreendedora. Cria uma estratégia eficiente, desenvolva uma tática inteligente e gere altos resultados na sua carreira e nos seus negócios. Um verdadeiro guia de carreira e empreendedorismo humano. André Dweck, vem pra cá!
André Dweck, que currículo maravilhoso, que currículo extenso. Obrigado. Que alegria te receber aqui no palco da Aravsani Live Show. André Dweck, diretamente dos Estados Unidos da América, para o palco da Aravsani Live Show. Muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço. Nos vimos em Miami, Nos agora vimos aqui. em Miami, nasce uma amizade e agora você está aqui na Aravsani Live Show. Uma honra. A honra é toda minha. A nossa conversa vai inspirar milhões de pessoas, porque estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Aravsani. São milhões de pessoas que irão nos assistir e você vai inspirar do teu coração a tua trajetória de sucesso para a nossa audiência. Mas antes, o programa preparou uma homenagem para você. Vamos assistir, por favor, pode virar, vamos assistir a homenagem. Que tentar extrair o melhor do brasileiro e o melhor do americano pra mim. Por quê? Se eu ficar só reclamando, o americano é frio, tal, o brasileiro é muito prolixo, fala muito, não cumpre horário, é indisciplinado. Cara, os dois têm as virtudes e os defeitos. Entendeu? O que você precisa pegar? O melhor do que eu aprendi no Brasil e o melhor do que eu tô aprendendo até hoje nos Estados Unidos. Que linda homenagem! Emocionante a homenagem. Você merece, André. Obrigado. Agora, de office boy a CEO, como é que foi essa história? Longa, né? Longa. Quantos anos de carreira? Na Fórum e na Triton foi minha escola, né? 21 anos. Tua escola. Desde garotinho, com 13 anos de idade. Começou com 13 13 office anos. boy. Office boy. E como é que nasce o CEO dentro de você? Eu Você acredito. compartilhava as suas expectativas com as pessoas? Eu Sim. sou office boy, mas eu vou ser o CEO aqui. Na verdade, acho que é passo a passo, né? Então, quando a gente é garoto, né? Eu que morei no Lar das Crianças. No Rio? Não, em São Paulo, Em São né? Paulo? No Alto da Boa Vista, com 8 anos de idade. Sim. Minha família toda, né? Então, para quem não sabe, na época era um internato de crianças judias carentes. Mas E você ali morou lá por quê? Morei porque minha mãe não tinha condições de me criar. Entendi. Meu pai, meus tios todos estudando lá, o Tufio, Isaac, minha própria mãe, Aham. que infelizmente já se foi. Mas foram várias lições que começaram ali. E depois do meu bar mitzvah, minha mãe me perguntou: o que você quer de presente? Eu falei: eu quero trabalhar. E aí comecei muito jovem. Quer dizer, o presente com 13 anos de bar mitzvah, ela autorizar você a começar a trabalhar. Exatamente. Foi aí que começou a lindo. jornada. Foi uma jornada longa, mas muito E começou feliz. como office boy. Como office boy. Aonde? Lá na Fórum. Na Fórum? Na Fórum. E você, olha só, no futuro foi o responsável pela venda. Foi um longo Como processo. é que foi a né? tua trajetória de crescimento dentro da Fórum? Foram, até eu chegar nos níveis de diretoria, foram 18 anos. Foi bem legal, né? 18. Lehai. 18 é vida. 18 cargos. Olha, Então, tive 18 cargos em 18 anos. Todo ano você era promovido. Na média, uma Na vez média. por ano, né? Mas foi uma coisa muito legal, porque eu aprendi vários setores da empresa, numa época que não existia a mentoria, né? Não tinha esse acesso não à tinha informação coaches, que existe né? hoje. Exatamente, né? Uma época mais analógica, anos 80, anos 90. Uau. Mas comecei a crescer dentro da empresa, né? Junto com os meus tios, uma empresa familiar. E o Tufi é o teu mentor? Então, Sim, você foi. considera ele, além de ser o seu tio, o seu professor, o seu mentor, Sim. aquele que te ensinou o caminho das pedras? Sim, com certeza. Qual foi a principal lição que ele te ensinou? Primeiro que se você estudar mais do que todo mundo, trabalhar mais do que todo mundo e tiver a paciência de entender que o processo é longo, que você vai chegar lá. Então, A produção vai colocar agora aqui na tela a frase de Tufi Dweck. Vamos lá, de novo. Estude mais do que todo mundo. Todos, Trabalhe mais do que os outros. E entenda. E tenha paciência para entender que o processo é longo. Tufi Dweck. Belas palavras. Foi na minha cabeça e eu cumpri essa jornada, né, durante muitos anos, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu hoje procuro compartilhar, né? Que foi um pedido da minha mãe, quando ela estava viva ainda, vai fazer 3 anos que ela se foi.
E ela falava para mim, olha, não pode ficar só na sua cabeça. Um garoto que saiu do lar das crianças e chegou até onde eu cheguei, você precisa compartilhar isso. Não pode ser só a sua família, seus amigos que se beneficiem dessa jornada. Então, isso daí, inclusive, é o motivo que eu escrevi o livro, que foi em homenagem a ela. Eu acho que você tem o dever de compartilhar, porque isso vai servir de inspiração para outros jovens que possam ter a ilusão de que, porque nasceram num lar menos favorecido, uma condição de vida mais precária, que não vão chegar lá. Sim. Eu acho que a tua história é um exemplo que não existe pretexto e nós não podemos terceirizar a culpa. Tudo depende exclusivamente Da gente. de nós. Exato. De nós. Igual a Torá escreve no Pirkei Avot, Enanili mili. Se eu não for por mim, quem será por mim? Exato. E você entendeu isso muito cedo. Me emociona que com 13 anos qualquer menino pediria hoje um tablet. Um videogame. Você pediu para poder trabalhar. Exato. Isso já está na tua veia. Sim. O empreendedorismo faz parte da sua personalidade. Exatamente. Como é que o menino chega aos Estados Unidos? Aí depois, quando Porque já não é menino, já é CEO, já tinha mas aí muda de 35 carreira anos. totalmente. Exatamente. Eu, com 35 anos, a gente vendeu a companhia e aí a gente fundou, na verdade, a marca da minha prima, Karina Dweck, filha do Tufi. A gente montou como se fosse uma startup, que ela estava no grupo, mas ela foi separada da operação. E daí a gente começou a operação toda novamente e uma holding de investimentos do Tufi. Eu também ajudei a fazer a gestão do patrimônio, né? Mas eu queria estudar no exterior, queria dar essa oportunidade para minhas filhas. E os Estados Unidos é um país que eu sempre admirei pela cultura do trabalho de planejamento de longo prazo, um pouquinho do que eu falei aqui, né? Então, eu acabei fazendo um planejamento para mudar para lá em 2012. Eu completei 40 anos de idade e já estava lá. 40. 40. Falava inglês? Voltei para estudar. Assim, o falar inglês, né, é muito relativo. Falar inglês para passear é tranquilo, né? Mas para trabalhar, para estar no mesmo nível de inglês dos americanos, você ia voltar para a escola. Fiquei 3 anos estudando inglês. E uma coisa, o teu tio, o Tufi, ele, imagino eu, que enxergava você como um homem de muita confiança, não é? E aí, de repente, você vai dar notícia para ele, tio, eu vou mudar de... Qual foi a reação do tio quando você decide mudar de país? Não foi fácil. Imagino que não, tá vendo? Não foi fácil. Ele tentou te convencer a não ir? Sim, lógico. Né? E é uma coisa natural, né? Porque eu tive ele como, além de um mentor, como um pai. Meu pai já era falecido. Uhum. E eu como um afilhado dele mesmo, né? Então, realmente, 25 anos é uma vida, né? Principalmente eu ainda era muito jovem. Sim, ainda mais na posição estratégica Exato. que você ocupava na empresa. Exato. Mas como ele já tinha vendido a empresa grande, né? Que era o grupo TF, né? Que é Triton e Fórum, eu me senti mais à vontade para enfrentar esse desafio. Eu mudei 180 graus, né? Fui morar nos Estados Unidos. Tudo mudou. Para trabalhar num outro país, uma outra língua e num outro ramo, que era o ramo imobiliário. Então, tinha nada a ver com o que eu fazia. Por que você escolheu o ramo imobiliário? Você acredita que o real estate é um negócio promissor? Sim, e também porque tinha muita ligação com branding, né? Que é uma coisa que a gente construiu durante muitos anos na Ford, quando ninguém falava nisso, né? Não é só a marca, né? Mas é o nível de serviço. Tem muita gente que abraça o mercado imobiliário porque é o que ele consegue fazer naquele momento. Sim. Por isso que eu pergunto, você optou por consolidar a sua empresa dentro do mercado imobiliário americano na Flórida. Sim. Se destacou por isso, vamos falar. Sim, verdade. Então quem te deu essa dica, quem abriu os seus olhos em relação ao real estate, que naquela época não é tão aquecido como é hoje? Sim. Na verdade, eu comecei a investir também em imóveis, né? Quando a gente vendeu a empresa em 2008, teve o crash do mercado americano. Teve. Subprime. Teve. Então tinha muitas oportunidades, apesar do mercado estar ruim lá, né? Mas os preços... Mas os preços estavam baixos, né? O Isso. dólar 1,60. É verdade. Imagina que tinha muitas oportunidades. Apesar que o custo de carregamento desses imóveis era caro, né? Pouca gente pagando o aluguel, muita gente sendo despejada, hipotecas atrasadas, né? Era 1,6, né? Era 1,6. E aí eu comecei a comprar e vender imóveis para mim mesmo, pessoal, investimento pessoal. E eu enxerguei que tinha uma oportunidade de serviços que não era vender o imóvel, mas era justamente a minha dúvida. Eu falei assim, eu quero morar nos Estados Unidos. O que eu faço? Então a gente passou a ser uma boutique de serviços através de parceiros e oferecer soluções para os brasileiros que estavam indo mudar para os Estados Unidos. Eu falo com muito orgulho, a gente assessorou nesses 11 anos de empresa 500 famílias. 500 famílias. E é muita responsabilidade, não é vender 500 imóveis. Não. Vender 500 imóveis é mais fácil. Mas é tudo que envolve famílias, a transição. Não, tudo, né? A adaptação da família. Assessoria em geral. Isso. E fazer as famílias serem felizes e darem certo lá.
Sim. Então esse foi o desafio que a gente teve. E Dweck, com certeza não foi fácil. Você mudou de país, mudou de carreira, arriscou numa idade que muitas pessoas não arriscam, 40 anos, e saiu, né, do cenário conservador. Né? Zona Você de foi conforto. da zona de conforto, você foi mais arrojado. Os desafios não foram poucos, com certeza. O que você aconselha para um empreendedor que vai fazer uma grande transição para que ele não desanime quando os desafios aparecerem? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Olá pessoal, hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zouco, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo. Já gravando. A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum. Pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10% a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo. Estamos de volta! Live Show! Em rede nacional, pela TV Gazeta. Eu tenho ao meu lado aqui André Dweck, um empreendedor internacional e estrategista de negócios, um gigante, um irmão. Querido André, o conselho, a dica para que os desafios não deixem a nova geração de empreendedores abalada. Eu acho que planejamento de longo prazo, né? Tudo que você planejamento a longo prazo. Porque mudar de cidade, ou de trabalho, ou de profissão já é difícil. Imagina quem mora em São Paulo mudar para o Rio, claro, vice-versa, ou para Salvador, ou para Brasília. E aí você muda de cidade e depois de profissão. Imagina isso mudando de cidade, profissão e cultura, uma outra língua. Então, você precisa fazer um planejamento de longo prazo. Porque eu vejo muitos brasileiros que foram para lá, né? Sim. E eu estou lá já há tanto tempo e acompanhei essas 500 famílias, que às vezes criam uma expectativa de dar muito certo no curto prazo. O que eu penso, tá? Imagina que eu tive uma carreira de 25 anos no Brasil e comecei lá. Não é uma sequência. As pessoas acham que vai ser uma sequência do sucesso relativo que você teve aqui. Eu era CEO de uma companhia, depois sócio de outras companhias, mas tive que recomeçar nos Estados Unidos. Eu não vou falar começar do zero, porque eu já tinha, logicamente, uma bagagem, experiência, mas tem que ter a humildade de saber que você vai ter que aprender novamente e se adaptar à cultura de outro país. E as pessoas acham que, às vezes, o país tem que se adaptar à cultura ou os negócios. E aí cria uma expectativa alta e a frustração é alta e acabam sofrendo. Então, eu acho que... Se preparar e pensar no longo prazo. Eu tinha uma expectativa nos meus 2 primeiros anos para os meus negócios darem o ponto de equilíbrio, né? O break-even point, que a gente fala, né? Eu falo assim, olha, se os 2 primeiros anos os negócios ficarem equilibrados, eu estou feliz. Os 2 primeiros? Os 2 primeiros anos. Então, logicamente, você tem que ir com reservas financeiras para dar um conforto para a sua família e ter paciência de saber de entender que o processo
vai levar um tempo de maturação. E se fosse antes, é um lucro. Ótimo, que foi o que aconteceu com a gente. Depois de um ano, a operação já estava equilibrada e eu já estava bem feliz e, logicamente, crescendo. Então também acho que isso foi uma lição que eu tive, que eu compartilho, inclusive, no livro, né? As questões do alinhamento de expectativa. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Exato. E se você não tem expectativa nenhuma, você não vai se frustrar. Exato. Que maravilha, hein, Dweck? Dweck Sfaradi. Sfaradi, né? Meu avô da Síria Uhum. e a família da minha avó do Egito. Sfaradi. Sfaradi. E lá você frequenta alguma sinagoga, lá em Miami? Sim. O Beit Lá no Rabat Dove? o Dove, o Centro Judaico Miami, Uhum. do Rabino Dove, e Sim. também o Beit Rabat de Boca Raton. Boca Raton. Tem muitos judeus lá em Boca Raton. Muita comunidade bem grande. Mas tem brasileiros lá? Tem Opa, bastante. que maravilha. Querido André Dweck, hoje se fala que é proibido parar de vender. Tudo está relacionado a vendas. E se a pessoa acha que ela não precisa vender, a vida vai fazer com que ela descubra que ela sim precisa entender a essência da venda. Na sua opinião, como você, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, como você define uma boa venda? Eu acredito que primeiro você tem que gostar do que você faz. Isso. Porque daí você vai vender sem perceber. Porque a venda E forçada... sem precisar. Sem precisar, porque a venda forçada ela é curto prazo. Porque você vai estar lá fazendo aquilo pelo dinheiro. E aí, durante não tem tempo... upsell. E tem os altos e baixos, né? Uhum. Então você vai estar feliz quando está ganhando. Depois o mercado é uma montanha-russa, né? Em qualquer país e nas economias que a gente tem hoje, né? Tanta volatilidade. Então, primeiro, se você estiver no mercado que você goste do produto ou do serviço, você vai vender bem. Porque você vai se interessar mais, você vai estudar mais e você vai fazer aquilo com prazer. E não tem nada melhor do que você ir num restaurante ser bem servido, fazer um curso ser bem servido, um broker imobiliário, qualquer setor, um produto financeiro, e você ter um profissional competente que entenda tecnicamente, mas que goste daquilo que está fazendo. Então, acho que isso faz muita diferença. Sensacional, sensacional. Estar apaixonado pela sua missão faz com que a venda seja natural. Exato. E a venda não é apenas uma transição financeira. A venda, ela ganha outro patamar, Com certeza. que é solucionar, agregar valor e impactar a vida daquela pessoa. Essa é a visão correta da venda. Não, com certeza. Não apenas uma transição financeira, e sim impactar pessoas. Então, principalmente quando você tem uma responsabilidade alta, né? Que é quando você está mexendo com a vida das pessoas, não é que você está vendendo só um produto e se a pessoa não gostar, não vai mudar nada. Então, uma responsabilidade muito alta. Então, eu acredito que se você se colocar na situação da pessoa como corresponsável por aquele produto, seja a venda de um carro, seja a venda de um curso, seja a venda de um produto de moda, né? Então, eu aprendi isso com o Tufi, né? É uma coisa que ele pensava, né? Ele como criador, o estilista, o gênio, né? Falou assim, como que eu vou fazer para as pessoas ficarem felizes vestindo a minha roupa? Ficarem bonitas vestindo a minha roupa. E aí, sem nenhuma questão de beleza, altura, coisas que a sociedade impõe, né? Mas todo mundo quer ficar feliz, quer ficar bem. E olha só, e aí ele não vende roupa, ele vende autoestima. Exato. Dweck. Então, isso eu vi isso desde a minha infância. A paixão que aquela empresa tinha pelos produtos, pelo serviço, tinha que ser impecável. Aí entrando um pouquinho no branding, né? Uma coisa que nem se falava na época, né? A gente pensava em toda a situação, o ambiente, quando não existia venda online, para que o cliente tivesse uma experiência. Hoje se fala muito isso, mas estou falando coisa de 30 anos atrás, no mínimo. Se sonhava. Então, eram as pessoas, eu encontro aí, até hoje, né? Gente que me encontra e me conhece, fala assim, olha, sou muito feliz porque o dia que eu conheci meu namorado, eu estava com o vestido da Fórum. Então, isso não tem preço. A pessoa tem uma memória com aquele produto e uma memória de uma situação que foi importante na vida dela. Então, isso daí eu acho que é uma boa venda porque você está impactando a vida das pessoas. Esse é o roteiro. André Dweck, me diz uma coisa. Você foi comprado. Quer dizer, o sucesso foi tão grande dentro do mercado imobiliário que chamou a atenção, eu acho que da maior do mundo, a One Sotheby's. Sotheby's. Isso. Ela enxergou o seu valor e lhe fez uma proposta. Como é que foi esse momento da sua vida? Foi difícil tomar essa decisão?
Assim, foi a É uma segunda- alegria, foi a é um segunda- reconhecimento gigantesco. Não, maravilhoso, né? Foi a segunda experiência que eu tive, né? Na época da Fórum, lógico que foi uma experiência fantástica, mas o Tufi foi o fundador, o criador e era o dono da companhia. E eu, logicamente, estava do lado dele como braço direito e pude ter essa experiência de um negócio grande, né? Longo, com muitas lojas, produto, matriz. E dessa vez foi diferente, porque a gente não tinha produto. O meu escritório era escritório de uma imobiliária. O que tem lá? Mesa, cadeira, computador. Isso não vale nada. O que vale é a tua capacidade intelectual de gerar resultados. Sim. Isso foi uma coisa muito legal, porque o approach dos americanos foi, olha, a gente gosta muito do jeito que os brasileiros trabalham, da criatividade dos brasileiros, de como vocês tratam os clientes, o nível de serviço, e nós queremos ter isso dentro da nossa companhia. Então, foi muito desafiador, porque uma empresa global, está em 80 países, a subsidiária da Flórida, do sul da Flórida, né? Na verdade, da costa leste da Flórida, está entre as 10 maiores do mundo. Um mercado tão importante quanto Miami, né? Que estava crescendo já. Isso foi em 2019, a negociação, e a gente fechou o negócio em 2020. Então, foi uma satisfação enorme de falar assim, olha, tem alguém que está valorizando o meu trabalho. E logicamente, Não é qualquer um. eu com a minha sócia, a Carolina Lara, que já tá, ela mora nos Estados Unidos A há Lara? 25 anos. Isso, Carolina Lara. Carolina? Isso. Carolina Lara, ela lembranças mesma. do Brasil. Parabéns pelo sócio, Sociedade Próspera. Eu falo que ela é minha sócia irmã. Sócia irmã. E a gente criou esse negócio junto, né? E ter alguém que quer comprar a tua capacidade intelectual e de gerar resultados é uma coisa complexa, né? Porque você fala assim, quando você entrega um produto, você vendeu uma empresa, tá ok, mas a gente não vendeu a empresa. A gente continuou dentro da operação. Continua do Eck Lara Group, Isso, um só time, que com a bandeira One Sotheby's. One Sotheby's, que é a mais renomada do mundo. Sim, do mercado de luxo, né? Do Então, mercado a gente, de alto padrão. de alto padrão, imobiliário. exatamente. Inclusive tem operação no Brasil, né? E para nós foi muito satisfatório porque a gente passou a ser líderes de um grupo de brokers brasileiros. Então a gente multiplicar aquele sistema de trabalho e foi uma coisa muito legal, né? O escritório nosso era de aventura. A gente falava que lá era uma sede da ONU, porque tinha a sala dos franceses, dos colombianos, dos argentinos, dos canadenses, dos brasileiros e, logicamente, também dos americanos, né? Sim. E tinha muita troca de informação e logo no primeiro ano a gente já ganhou o prêmio entre os melhores, né? Os Estados Unidos tem muito ranking, né? O brasileiro, a gente tem muita vergonha disso, né? Uma coisa que eu aprendi com os americanos. O brasileiro tem um bom resultado, ele fica quieto. O americano, ele tem um bom resultado, ele fala. E aí tem muita controvérsia, né? De, quando você tem um resultado, você fica quietinho, não fala. E os americanos falam por quê? Porque eles têm orgulho. Segundo, para que... Motiva. Não, exatamente. E você influencia os outros, né? E eu aprendi isso com os americanos. E no primeiro ano que a gente chegou na empresa, né? Lógico que um desafio enorme, né? De você estar entre os melhores. É uma coisa diferente quando você tem uma boutique, quando você está numa empresa multinacional. A gente já ganhou os prêmios e eles mesmos vieram compartilhar com a gente. Falaram, o que vocês estão fazendo aí no marketing que vocês fazem diferente? Eventos, a gente fez eventos em colaboração com marcas de luxo globais para oferecer experiência para os nossos clientes. Saiu um pouco do tradicional de imóvel, que era só fazer lá o open house, mostrar a casa. Isso aí todo mundo faz, entendeu? Então a gente foi realmente para a questão da experiência e, logicamente, todo aquele serviço que a gente tem com os nossos parceiros para os clientes que querem se mudar para os Estados Unidos. Hoje, quantos colaboradores dentro do grupo? Então, no nosso time são 10. 10 Na companhia... que falam português. Isso, que falam português, brasileiros. Lá, que estão lá brasileiros, na Flórida, brasileiros. Dentro da One Sotheby's International Realty, 800. E dentro da companhia global, 25 mil. 25 mil. 25 mil E agentes. todos se falam. Todos se falam. Todos se falam porque tem eventos globais, né? E a Sotheby's tem quantos do Eck Laras dentro da sua... Tem vários... De brasileiros, não. De brasileiros, não. De brasileiros, não. Olha só. Brasileiros tem alguns independentes, né? Que inclusive são amigos. Mas de grupos de franceses, de colombianos. Agora a Colômbia está crescendo bastante. Então, uma coisa que não tinha, então é legal, os argentinos, russos. E você permanece, quer dizer, você vendeu uma participação, você vendeu a carteira e a propriedade intelectual, o modus operandi. Sim, sim. Mas você continua dentro Sim. como sócio majoritário ou minoritário? Não, na verdade, eles compraram a minha companhia Ok, e a gente montou um time de brokers brasileiros dentro da empresa deles. perfeito. Então, eu não tenho mais a companhia hoje, Quer né? eu e a dizer, Carol, eles compraram, mas você continua dentro da operação, Dentro da operação. como um agente. como um líder, de um grupo de corretores de imóveis brasileiros e, logicamente, né? Por exemplo, quando Eles te tem... deram autonomia mesmo Sim. comprando a empresa. E até as conexões, né? Que eu acho que é muito legal, né? Então,
a gente tem um grupo de brasileiros ou de agentes que falam português no mundo inteiro. Então, eu vou em eventos em Nova York, em Las Vegas, na Califórnia, em Portugal, na Espanha, Paris, estive agora recentemente, e, logicamente, no Brasil. Então, a gente faz as conexões entre os brasileiros ao redor do mundo para que todos se ajudem. Dweck, você está sendo assistido aqui por muitos jovens empreendedores, jovens da comunidade judaica, a sociedade em geral, que tem uma admiração por trajetórias de sucesso iguais à sua. Na tua visão, para quem está começando, qual seriam os 3 ramos, nichos mais lucrativos e mais promissores? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí! Estamos de volta! Muita alegria! Eu tenho aqui ao meu lado o André Dweck, o grande empresário internacional, estrategista de negócios, uma pessoa extraordinária que se esforçou e provou que todo mundo é capaz de atingir altos níveis de sucesso. André, as pessoas querem saber o que dá dinheiro. É a pergunta que todos me fazem. É. E a resposta é um pouco diferente do que todo mundo responde. Eu nunca fui atrás do que dá dinheiro. Fui atrás daquilo que me dava prazer e que eu tinha vontade de estudar para melhorar todos os dias. Você não foi atrás? Do que me dava dinheiro. Você foi atrás? Do conhecimento e daquilo que eu gostava. Maravilha! Que bonito, que lindo! É isso. Esse é o segredo. As pessoas ignoram isso. Porque se você for atrás do que dá dinheiro e você tiver algum problema lá na frente, você não gostar do que você faz, ou você vai desistir, ou você vai, de uma certa forma, não trabalhar da maneira certa, ou até você vai se prejudicar, porque a gente sabe que a saúde mental para tocar um negócio é muito importante, né? Muito. Então imagina se você está baseado só no dinheiro. Claro. Pode ser que não dê daqui 5 anos, então, e aí você vai ficar só com um negócio que dá um dinheiro, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Não é todo mundo que tem a paciência, né? E nem às vezes capital, né? Para ficar mantendo tantas... E o que é bom para um não é bom para o outro. Exato. O que é correto para um não vai ser correto para o outro. Cada um tem uma natureza, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma paixão e um sonho. Então, esse é o fundamento. Você não achar que a riqueza é acumular moedas. A riqueza é acumular sonhos e paixões. O resto é consequência. Verdade. Ô, Dweck, você então foi comprado pela Number One, mas também você não ignorou, você é um empreendedor serial, mas você não ignorou os seus dons na comunicação. Você também é um comunicador e você também apresenta programas, não é verdade? Tive uma experiência muito boa com automobilismo, né? Que foi a minha paixão. Até 2003. Conheceu o Ayrton Senna? Conheci. Maestro! Grande Ayrton Senna do Brasil. Conheceu ele mesmo? Conheci. Principalmente através do irmão dele, o Léo Senna, né? Que é muito amigo do meu tio Isaac. Sim. Foi um contato rápido. Sim. Mas foi logo depois que ele nos deixou, fazer 30 anos isso. Sim, sim. Mas, logicamente, né? Imagina quem... Todo mundo já era fã dele, imagina eu que estava começando como piloto, né? Então, eu estava com ele de kart na época e as lições que ele deixou, a gente leva para a vida inteira. E o automobilismo me trouxe essa parte da comunicação. Quando eu parei de correr, o meu tio Isaac saiu da companhia em 2003, eu montei uma agência de marketing esportivo, siciliano do Exports. Antes de ir para os Estados Unidos? Antes dos Estados Unidos, 2003 ainda. Olha aí. Então, era uma agência de marketing esportivo voltada para o automobilismo. Meu grande amigo Vicente Siciliano Júnior. E também fui convidado pela ESPN para ser comentarista e também depois no Band Esportes. Então, essa parte da comunicação sempre teve ali latente, logicamente, aprendendo com os jornalistas, apresentadores, narradores. Claro. Foi uma experiência muito boa que eu uso até hoje. Ô, Dweck, você sabe que os nossos seguidores sabiam da sua presença, eles têm uma admiração muito grande por você e por grandes CEOs e por grandes trajetórias de sucesso. E tem algumas perguntas aqui. Bora lá. Que eles enviaram para você. Você fica à vontade. Se você não quiser responder alguma, não tem problema. Mas vamos fazer as perguntas que estão subindo aqui dos seguidores que nos seguem no Instagram.
by Rav Sani, que está aparecendo aqui na tela, as nossas redes. Tem uma pergunta aqui da tua esposa. Não, estou brincando. Opa! Peraí, tem uma Olha só, André Dueck, a pergunta do nosso querido seguidor Leandro Costa. O que o André Dueck de hoje aconselharia o André Dueck de 30 anos atrás que estava começando? Ótima É pergunta. uma pergunta filosófica. Ótima pergunta. Ele quer saber o que o André de hoje, que está com... Não precisa falar? 50. 50? 50 anos, fiz agora. Não aparenta, hein? O que você diria para o menino lá atrás? Eu acho que, logicamente, né, com 50 você tem muito mais capacidade de análise, né, do que quando você tem com 20. Eu não tenho muitos arrependimentos na vida, muito pelo contrário, né, tenho muito orgulho daquilo que eu construí. Mas você não não foi se arrepende? sozinho. Você não se arrepende de nada? Nada. Mas o que eu Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, uma maneira um pouco diferente. Eu acho que quando você é jovem, você escuta menos do que você deveria. Verdade. Porque você tem, principalmente quando você quer vencer na vida, né? Você tem aquela expectativa que eu falei, mas nem sempre no dia a dia você consegue controlar. Então eu acredito que eu seria um cara que escutaria um pouco mais. É verdade, é verdade. Às vezes o jovem é muito orgulhoso e ignora e despreza um cabelo branco, né? Exatamente. Dueck, você falou da mamãe, Fortuna. Fortuna. Dona Tuna. Dona Tuna, que eu tenho certeza está muito orgulhosa de você lá em cima e foi uma das suas mentoras. Qual foi a principal lição que a Dona Tuna ensinou? O teu caráter ser inegociável. Você manter o seu caráter independente da tua idade, da tua profissão, de quem você está perto. Então, uma coisa que eu sempre tive meus valores, que eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, no lar das crianças, na Hebraica, quando eu casei. Sensacional. Dona Tuna. Dona Tuna. Adoraria ter conhecido. Você ia adorar. Ela também ia gostar de você. André, você sabe que, falando em valores inegociáveis, nós, aqui no Instituto Rav Sani, temos uma missão de disseminar o judaísmo autêntico, verdadeiro, original, sem reformulações, sem adaptações, numa linguagem acessível a todos e, dessa maneira, transformando e impactando vidas em massa. Uma das iniciativas do Instituto foi nomear CEOs extraordinários. CEOs extraordinários que já alcançaram tudo que o dinheiro pode comprar. Mas existem coisas que o dinheiro não compra. Os valores. E esse clube de CEOs, o Rav Sani Prime Club, se reúne em jantares. Você teve a felicidade, e eu tive o prazer, de recebê-lo no último jantar aqui no Rosewood, com o Semenzato, que foi o CEO palestrante da noite. E eu não te nomeei CEO membro do Rav Sani Prime Club lá, porque eu queria fazer isso aqui no ar. Opa! Eu queria fazer isso aqui no ar, no nosso programa de televisão. Todos os membros ganham a pulseira que eu desenhei com uma chapa em ouro Em hebraico. e com a palavra em hebraico. A palavra que eu escolhi para você é a palavra tikvah. Tikvah é esperança em hebraico. E nós não podemos perder jamais a esperança. O hino de Israel é Hatikvah. Esperança faz com que esses desafios, esses desconfortos, essas dores não se transformem em sofrimento. E dessa maneira a pessoa ela enxerga as dificuldades como oportunidades, ensinamentos. E eu queria nomeá-lo aqui oficialmente membro do Rav Sani Prime Club. Maestro, uma música de premiação, uma música... Aê, maestro, vamos ver. André Dueck, o grande idealista. André Dueck, um menino de 13 anos, o office boy, que não pediu presente, ele pediu para poder trabalhar e extrair do seu coração a sua melhor versão. Seja muito bem-vindo ao Clube de CEOs Extraordinários Rav Sani Network Prime Club. E jamais olhe para essa pulseira e jamais perca as esperanças. Obrigado. Dueck, o CEO, e toda essa
essa sua bagagem você colocou aqui, não é verdade? Exato. Esse é o mais novo livro da Gente Editora e o grande escritor está lançando, acabou de lançar, o André Dweck, o empreendedor internacional, estrategista de negócios, olha só. Qual é o nome do livro? Potência Empreendedora. E o que o leitor vai encontrar aqui no seu livro, Dweck? É um guia que começa pelos garotos universitários que estão descobrindo o que querem fazer. Então. É um guia de empreendedorismo e carreira, de negócios e carreira. Então o livro não é sobre mim, mas é sobre as experiências que eu tive, de um garoto de uma origem muito humilde, ter saído da onde eu saí e conseguir chegar até onde eu cheguei. E ainda vamos muito longe, né, Rabino? A gente nunca tem fim. Então, sim, se livro... você está vivo, você ainda pode chegar muito mais longe. Então, o guia vai pegar, eu acredito que 4 públicos, são os blocos, né? Primeiro, quem está começando a carreira, é uma coisa muito legal, que eu quero ajudar essa juventude a se desenvolver. A juventude de hoje é muito, vamos falar assim, indecisa. Então, eu super compartilho... Indecisa. Super indecisa. Eu sei porque eu tenho filhos nessa idade. Faz uma faculdade, larga, faz outra. Minha filha Pietra está com 21 anos, a Sofia está com 15, a Pietra está estudando agora Interior Design, e a Sofia está no programa no High School de Medicina. Então, espero que elas estejam bem encaminhadas, mas cada jovem tem a sua expectativa, né? Então, a primeira fase é para ajudar os jovens, né, a se desenvolver, que é o start da carreira, né, que é a parte mais difícil. Aí o bloco 2... as pessoas que pretendem chegar no nível médio, nível gerencial, e depois o bloco 3 para os que pretendem chegar nos C-levels, né? CEO, CFO, CMO, sim, diretor de marketing, finanças, os executivos das companhias. E o último bloco, que é um bloco bem legal, né? Que eu acho que vai gerar bastante polêmica, inclusive, Rabino, que eu coloco ali algumas coisas que eu percebo hoje, né? Que são os CEOs das companhias que querem empreender, mas têm receio. Pela zona de conforto que eles têm, pela posição que eles têm. O CEO que é contratado da companhia. Isso. E aí ele quer empreender, quer ser dono de um negócio. Com você. Foi exatamente. Que é a maior dúvida, né? Dos CEOs, né? Eu tenho muitos amigos CEOs que falam assim, o que você fez aí? Eu também quero fazer, eu quero ter meu próprio negócio, eu não quero mais ser executivo. Que as pessoas olham o CEO, acham que é uma profissão tranquila, né? É uma pressão, assim, às vezes até injusta. Tá? Tanto que muitos hoje, você que é o mestre nisso, né? Tem problemas de saúde mental e tem resultados e tem retornos financeiros. Então, eu acho que, às vezes, quando você dá um passo, não é para todos, né? A questão de ser empreendedor é uma coisa que tem muito perfil de risco, de você realmente sair da zona de conforto, de recomeçar e de saber que você é dono do seu próprio negócio, tem a vantagem, mas a desvantagem é que você não tem uma garantia, né? Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu montei minha empresa, minha mãe me perguntou, e aí, meu filho, tá indo com as crianças, qual vai ser o seu salário? Eu falei, mãe, não sei. Ela perguntou para minha esposa, Andréia, o André não está querendo me falar. Qual que vai ser o salário dele? A Andréia falou, não sei. Aí chegou num almoço de família, num Shabat, na verdade. Ela perguntou, pô, gente, eu estou preocupado, vocês não vão me falar? Eu falei, mãe, eu não sei mesmo, porque se a gente não vender imóvel, eu não vou ter remuneração. Então, ela ficou meio que em pânico na época, mas era atrás de um objetivo maior. Essa é a grande diferença do empreendedor para o assalariado. Exatamente. Então não é todo mundo que tem o perfil a risco. E aí, no último bloco, eu dou algumas dicas, né? Porque não é nem dica, né? Mas algumas experiências que eu acredito que, se a pessoa tiver o perfil para isso, ela pode ter um caminho mais tranquilo, tá? E sempre pensando naquela questão que eu falei no começo do programa, no longo prazo. Então é um guia completíssimo para todas as esferas dentro de uma carreira e para todos os nichos públicos e idades. Exato. Tem 37 anos de experiência, Rabino. 37 então, anos aqui. Bastante. Nesse livro Potência Empreendedora. Quem quiser adquirir o livro, como faz? Tem todas as livrarias do Brasil, pela editora Gente, na Amazon. Tá? Então é fácil. E também no seu Instagram. Também no Instagram. Instagram. Só mandar um direct para o Dweck que ele te orienta. Também. Então, quais são as suas redes e o seu site? @André Dweck. Tem o Instagram do livro também, que eu compartilho muito as pílulas, né, do livro Potência Empreendedora. Isso. E também estou no LinkedIn e no Facebook. André, maravilhoso, maravilhoso. E quando o assunto é criatividade, não há limites. Não depende de você, né, Rabino? Porque a zona de conforto quem faz é o nosso cérebro. Então eu podia ter chegado no nível de gerente, de onde eu saí, do lado das crianças, falar assim, eu sou gerente, tá bom. Nível de diretor, CEO, também tá bom. Aí vou começar de novo, comecei no Brasil, com a agência de marketing esportivo, com a sociedade com a minha prima na marca de moda, com meu tio lá na empresa de investimentos imobiliários, como comentarista. Eu estava feliz.
Só que a questão é você se desafiar para você Cada vez conseguir o mais. melhor. Porque a gente não sabe o nosso limite. E é uma coisa que parece muito romântico, mas é uma realidade, Rabino. Eu tenho 50 anos de idade, mas já tenho 37 de experiência. Então, às vezes, compartilhado com pessoas que têm 60 ou 70, às vezes não tem isso. E a tua maior riqueza é esse conhecimento e essa experiência que você está compartilhando com todo mundo no seu livro. Exato. É uma mentoria em 222 páginas. Então, é isso. Bem simples, de uma maneira bem simples. Bem simples, uma Simples, linguagem didático, fácil. e todas as soluções que eu dou é com pouco recurso financeiro. Porque também para montar uma empresa com muito dinheiro fica mais fácil, né? Com certeza. Então é com pouco recurso financeiro, de uma maneira bem simples e os processos, né, de uma maneira também muito estruturada e planejamento de longo prazo. André Dweck, você vai voltar para o Brasil mais vezes? Sim, com certeza. Você tem agenda aqui no Brasil recorrente? Tem uma agenda. Agora Não mais... vai deixar de me visitar? Não, com certeza. Agora mais, Rabino, porque o livro está me abrindo muita porta para ajudar as pessoas com Sim. palestras. Mentorias, palestras. Exatamente. Mais palestras, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, já faço lá na minha plataforma, no OneBRZ Group, né? O OneBRZ Talks, que é um evento que a gente fez nos Estados Unidos, estamos trazendo no Brasil. Quando vai ser o evento aqui no Brasil? Então, estamos negociando para o final do ano Tá. a data. E aí eu vou te deixar saber. E sobre inovação, branding e negócios internacionais e empreendedorismo, logicamente, né? E também nosso podcast lá, o OneBRZ Podcast. Então, estamos compartilhando conhecimento. Essa é a ideia, ajudar o máximo de Multiplicando o conhecimento. pessoas. Exato. Esse é o ativo que vale mais do que dinheiro. Porque o dinheiro você, através do compartilhamento, você não tem mais posse do mesmo. Mas o conhecimento, quando você compartilha, ele continua com você. Você apenas multiplica ele. Exato. Por isso que ele vale mais do que dinheiro. Essa é a missão do livro, é compartilhar realmente. Eu dei um curso ano passado, Rabino, só finalizando, com a minha sócia, que era no mercado imobiliário, chamava OneBRZ Summit. E aí muitos amigos falam assim, você tá louco? Você vai treinar o seu concorrente. Está revelando os segredos. Exatamente. Fala assim, olha, se a nossa comunidade de real estate, imobiliária, tiver melhor, se os brasileiros estiverem melhor, porque é focado para brasileiro, eu vou estar feliz, porque daí a gente vai ter um reconhecimento melhor, vamos ter mais volume de negócios entre nós e podemos ajudar outras pessoas. Então, não dá para querer abraçar o mundo, principalmente num país como os Estados Unidos, que é tão grande, tem oportunidade para todo mundo, por que ser egoísta, Claro. mesmo que tenha outra pessoa que trabalhe no seu ramo? Você pensa grande. Então a gente fez isso e aí, mais uma vez, né? Fizemos um curso para 18 pessoas. Sempre 18. Rai. Ele é high. André, eu ficava com você. André, querido, Dweck, eu ficaria com você aqui a noite inteira, você sabe disso. Mas nosso tempo é curto e eu tenho que encerrar o programa. Mas eu encerro o programa de hoje com muito orgulho da sua trajetória, muito orgulho da Dona Fortuna, Obrigado. muito orgulho do Tufi e muito orgulho da sua visão empreendedora, altruísta, que é a visão judaica. Sim. Pelo judaísmo, a visão da Kabbalah, o empreendedorismo é uma visão altruísta. Quanto mais você prosperar, mais vidas você vai transformar. E hoje o nome André Dweck é referência em inovação, em criatividade, no mercado imobiliário, no mercado automobilístico, Motorhomes. no motorhomes e agora estreando como escritor. Então, que Hashem o abençoe Amém. com a maior das riquezas, que é a saúde, para você prosperar cada vez mais e continuar desempenhando a sua missão brilhantemente, que você vem desempenhando até hoje. Bem-vindo ao Rav Ceni Prime Club. Obrigado. E do teu coração, uma mensagem final para aquela câmera. Bom, eu queria deixar uma homenagem para o meu sogro, o seu Mauro Lupe, que nos deixou recentemente. E foi uma pessoa que também deixou um legado de bondade, de sempre de bom humor, de família acima de tudo, assim como a minha mãe, né, que sempre colocou esse valor. Então, eu queria deixar a mensagem que família é mais importante do que qualquer coisa. Negócio, conhecimento, a gente adquire um livro, a gente faz um curso, uma mentoria, mas se a nossa família não estiver equilibrada e a gente não conseguir captar os valores familiares, caráter, que a gente falou, a gente não é ninguém. Então, obrigado, seu Mauro, que Deus o tenha, e eu sou muito grato por tudo que você fez por mim nesses 25 anos que a gente se conheceu aqui no Brasil. Potência empreendedora André Dweck! Muito
muito obrigado e até a próxima edição. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Shavua Tov, uma semana iluminada e abençoada. Maestro, é com você. Até a próxima, pessoal! Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios. Realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.